Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, então, para mais uma videoaula. Espero que vocês possam estar bem, né? Acompanhando aí todo o nosso conteúdo e absorvendo também o que é mais importante, tá? Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso capítulo 6, que nós iniciamos na última aula. Esse capítulo 6 vem trabalhar a respeito ali da questão, né, do processo de urbanização que aconteceu aqui no Brasil, e vocês podem acompanhar, então, a partir da página 79 do nosso livro EDB, ok? Então, seguimos aí com nossas aulas. Na última aula nós falamos, então, nós paramos nesse slide, né, que vem fazer a referência da questão que, enfim, a urbanização aconteceu, enfim, essa urbanização ela começou aqui no Brasil, e aí a gente vai ter, então, essas características, né, quais são essas principais características, onde é que inicia primeiro, quais são as cidades que se destacam, então, nessa questão da urbanização em si, ok? No processo de urbanização, a população urbana de um lugar cresce, enquanto sua população rural diminui. E isso nós já vimos na última aula, que a gente dá a característica, então, chamada ali de um êxodo rural. Quando a população urbana, ela aumenta e a população no campo, ela acaba diminuindo, a gente tem a ocorrência de um processo chamado de êxodo rural, certo? No período em que o Brasil começou a ser colonizado, a maior parte da sua população morava em áreas rurais. Os aglomerados urbanos eram poucos e eram pequenos. E a gente observa na imagem para esse período, né, que vai iniciando ali essa característica de aglomerados urbanos. Apesar de serem poucos, eles são os responsáveis aí por dar o formato das características das cidades que a gente possui hoje, tá? Esse quadro permaneceu sem grandes mudanças até a metade do século XIX. A economia era essencialmente agrária para aquele período, isto é, a nossa agricultura, né? E aí existia também ali atividade pecuária. E era destinada, então, principalmente para o consumo interno e também era destinada, então, para a questão da exportação, que era a base econômica do nosso país para esse período do século XIX em si, né? Foi só a partir da metade do século XIX que essa realidade ela começa a mudar. Vai sofrer uma pequena mudança, né, a partir do século XIX em si. Devido à expansão das lavouras de café no estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então a gente tem ali essas regiões, né, sofrendo ali com essa situação da questão da urbanização em si, e a gente acaba tendo então essas mudanças, né? A expansão da cafeicultura contribuiu para o processo de urbanização desse período, assim como o aumento e a melhoria das relações de trabalho, a questão do assalariamento desse trabalhador, né? A gente sabe que no Brasil, o Brasil passou por um processo de escravidão, por um período de escravidão, e esse contexto ele passa a sofrer uma pequena mudança ali, né? É óbvio que não chega nas características trabalhistas que a gente tem hoje, no século XXI, mas começa a mudar, né? Então, sofre essa alteração ali da questão do assalariamento desses trabalhadores. E o crescimento da rede ferroviária, responsável pela ligação entre o campo, né, e os novos núcleos de comércio, né, e urbanos. Muitas pessoas deixaram de viver nas áreas rurais e foram morar, então, nas cidades. No início da colonização do Brasil, fundar cidades fazia parte da estratégia da colonização portuguesa. Foi com a fundação de núcleos urbanos que os colonizadores garantiram, então, o domínio econômico-militar do território em si, né? Então, para os colonizadores que aqui viviam naquele período, quanto mais território eles tivessem, isso demonstrava, então, uma maior garantia do poder econômico, né, desses núcleos urbanos. E assim aumentava, então, essa questão militar também, né, deles poderem ali, de certa forma, exercer as suas funções, né, como colonizadores para este período. E nessa imagem a gente observa as famílias, né, que acabavam ali destinando essa questão da mão de obra na expansão também da questão da cafeicultura em si, né? Os primeiros núcleos urbanos apareceram no início do século XVI, representado aqui para gente, e localizavam-se próximo ao mar, como São Vicente, por exemplo, né? Considerado o primeiro aglomerado urbano do Brasil. Então, tem-se o questionamento
Qual foi a primeira cidade que existiu no Brasil? Então, a gente tem São Vicente aí como exemplo, tá? E aí a gente continua. Essas primeiras cidades não obedeciam às características naturais do relevo, eram grandes edificações, pois não havia preocupação com parte arquitetônica das construções. Nunca foi uma preocupação, se a gente for parar para pensar na questão do processo de urbanização no Brasil, se preocupar, por exemplo, com as suas construções, né, com seus formatos arquitetônicos em si. Nós sabemos que, muito pelo contrário, muitas dessas cidades elas acabaram crescendo sem planejamento urbano nenhum, né? Principalmente relacionado às suas construções, relacionado então à questão da infraestrutura em si. Muitos desses núcleos eram portos usados para embarque e desembarque de pessoas e mercadorias, como açúcar, por exemplo, né? E a gente observa uma imagem referente, então, a esse período do século XVI, né? Onde nós temos ali a criação desses primeiros núcleos urbanos, certo? Então, né, dando procedimento aí na nossa análise, observamos, por exemplo, a formação desses aglomerados, né, a junção ali, por exemplo, dos povos nativos para esse período presente aqui no século XVI, né, e vindo também com a junção dessa população predominantemente europeia, né, fazendo ali, então, essa criação desses núcleos urbanos em si, né. A atividade principal era o comércio e não havia indústrias, né? Então existia bastante esse processo de comercialização em si, né? Era como todas as cidades, a igreja, né? Sempre existia ali a parte central. Geralmente essas cidades elas passavam a crescer no entorno dessa igreja. A gente observa, por exemplo, que na nossa cidade aqui de Cuiabá não é muito diferente, né? Os grandes centros urbanos eles estão localizados no contorno dessas igrejas, né? O porto em si, os fortes e a Câmara do Governo em si, né? No Nordeste, por exemplo, muitas cidades foram fundadas durante o ciclo do açúcar, entre os quais nós temos Salvador, localizado no estado da Bahia, que foi a primeira capital do Brasil. Laranjeiras, né, presente ali no estado de Sergipe, Recife e Olinda, então, no estado de Pernambuco. Então, essas cidades possuem ali características do seu processo de fundação, no período principalmente ali no ciclo do açúcar em si, ok? E aqui nós temos um exemplo de uma fotografia, que está no material aí de vocês do livro EDB, né? É uma fazenda no município de Santo Antônio do Amparo, em Minas Gerais. Essa foto foi retirada, então, no dia 29 de novembro de 2007, tá? Vocês podem localizar na página 82 em si. O que essa imagem tem, talvez, aí uma referência, né, com a questão do conteúdo que a gente está abordando, que é que eles colocaram essa imagem. Então, a gente tem a seguinte percepção, né, justamente para fazer essa comparação de como é que esse campo ele foi modificado. Esse campo ali, ele acabou cedendo espaço para a questão da agricultura e da pecuária, sim, só que de forma mais mecanizada, né? Diferentemente daquele período que a gente iria encontrar lá no século XVI, por exemplo. Então, aqui os trabalhadores desse período e a população desse local, que acabavam não exercendo ali, né, as características principais para questões trabalhistas, domínio de maquinário, etc., ou até mesmo a questão da posse de terras, eles acabaram migrando para a cidade em si, certo? E aí nós temos, continuemos ali. No início do século XVIII, o Rio de Janeiro, uma cidade com cerca de 50 mil habitantes, e era a capital do país, com um importante porto usado para exportar o ouro, né, explorado na região das Minas. Salvador, antiga capital, era a segunda cidade e de seu porto saiu o açúcar produzido no Nordeste, assim como ocorria em Recife, em São Luís do Maranhão. Certo? Então, nós temos, sim, essas cidades, né? Essas cidades com características de cidades portuárias, que acabavam servindo ali, de certa forma, para essa situação, né? Como importante porto. E aí a gente tem exemplo, então, do Recife, né? E também São Luís do Maranhão, como esses exemplos. No século XVIII, a exploração do ouro em Minas Gerais passou a ser a principal atividade econômica da colônia. Nesse período, outras cidades foram criadas, né? A gente tem o exemplo, então, de Vila Rica, que atualmente é a cidade de Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Mariana, no estado de Minas Gerais, né? Goiás Velho, Cuiabá, parece aqui pra gente, e Paraty, no Rio de Janeiro. Então,
durante esse período, as características, né, das fundações de cidades, elas acabam mudando. Por conta de quê? Por conta do processo de mineração, né? Durante o ciclo da borracha, entre 1880 e 1913, também surgiram algumas cidades, né? Aí a gente tem a Amazônia ali como exemplo, e na primeira década já do século XX, outras cidades, como Guajará-Mirim e Porto Velho, então, em Rondônia. Vejo que as cidades que vão sendo criadas, né, esses núcleos urbanos que vão sendo criados no Brasil, cada um vai surgindo de acordo com o contexto. Um vai estar relacionado com a questão da agricultura, o outro vai estar relacionado com a questão do período da cafeicultura, né? A outra já está relacionada com a questão da exploração de minerais, né? E aí a gente já tem o ciclo da borracha, então todas elas ali acabam surgindo características de cidades totalmente diferentes, né? Mas todas com um propósito, que é a questão ali da comercialização ou retirada, então, desses produtos, dessa matéria-prima, né? E aí a urbanização ela continua, né, gente? Ela não para, né? A gente vai ter então ali esse entendimento que na década de 1900 somente 10% da população brasileira morava nas cidades. Hoje nós já sabemos que esse número ele ultrapassou, né? Ele já está ali com cerca de 84%. Nesse período, a ampliação das ferrovias usadas principalmente para transportar o café do interior de São Paulo para o Porto de Santos contribuiu para que a cidade de São Paulo passasse de 100 mil habitantes, né, para 239 mil habitantes. O Rio de Janeiro era a maior cidade, com 691 mil habitantes, e Salvador vinha em terceiro lugar ali, com 205 mil habitantes, seguido então por Recife, com cerca de 113 mil habitantes, né? Então vejo que na década de 1900 ali, acaba sofrendo ali basicamente todas essas alterações, né? E acaba mudando também esses grandes centros. Seguimos. No final do século XIX, a gente tem aqui o fim da escravidão foi outro fator importante que influenciou no processo de urbanização em si. Isso porque aumentou o número de imigrantes que trabalhavam nos portos e no interior dos estados que produziam café, né? Então a gente tem essas realidades ali e que com certeza o fim da escravidão acabou influenciando ali em todo esse contexto da questão da urbanização em si, né? No Sudeste e no Sul, algumas cidades também receberam significativos fluxos de imigrantes, né? Trabalhadores assalariados que se estabeleceram nas cidades, trabalhando no comércio, serviços e mais tarde, então, nas indústrias, né? Começa a gerar esses grandes fluxos de imigrantes. Trabalhadores advindo, então, de outras localidades com a intenção de trabalhar nesses setores do comércio, serviços e também nas indústrias em si, né? Foi a partir da década de 40, na medida em que a industrialização era intensificada, que cidades, embora poucos, né, e as mais importantes, passaram a ganhar serviços de saneamento, né, que a gente tem saneamento básico, a questão da energia elétrica, pavimentação de vias e também água tratada. Então, a gente observa que ali por volta da década de 1940, nós vamos ter esse início, né, ainda que meio tímido, mas acontecendo no Brasil, dessa questão, então, do processo de industrialização em si, né? A gente tem até nas imagens aqui como é que eram dispostos esses trabalhadores, né? Como é que eles eram realocados ali no seu local de trabalho, né? E a gente observa, então, por exemplo, esse time do crescimento mais acontecendo, ok? Seguimos. Algumas cidades cresceram além das demais e se tornaram mais movimentadas, né? E com isso foram melhorando a sua infraestrutura, investindo em transporte público por meio de bondes. E aí é o período que a gente tem, então, por exemplo, lá no Largo da Carioca, né? Centro do Rio de Janeiro, na década de 1930 ou década de 1940, a gente tem essa imagem que vai representar ali para a gente esse crescimento mais organizado, né? Essa questão de melhorar a infraestrutura, investindo então no transporte público, que naquele período nós tínhamos então os bondes, né? E aqui a gente tem uma réplica desses bondes, que basicamente ele era um meio de transporte presente então no século XX, né? Bonde, importante meio de transporte do século XX, e essa aqui é uma representação, né?
que foi realizada e foi feita em 2005, ok? E a urbanização, então, pessoal, ela finalmente acontece, né? Ela finalmente acontecendo, ela vai ocorrer, né, a partir da década de 1950. Houve uma forte migração interna no país, principalmente do Nordeste para o Sudeste, e nos anos ali de 1970, a população brasileira urbana do país já era maior que a rural. Então, a gente já tinha aqui, lá por volta da década de 1970, essa realidade onde a população urbana era maior do que a rural aqui no Brasil. Com essa mudança no cenário do nosso país, teve alguns fatores de influência, com destaque para a industrialização, para as migrações internas e principalmente em função ali do êxodo rural, que nós já mencionamos também. Entre os motivos do êxodo rural desse período, podemos citar o difícil acesso às terras pelos quais os trabalhadores ali eles acabavam lutando, né? Esses trabalhadores rurais. A questão do desemprego provocado pela mecanização do campo, agropecuária, que também já foi citado, na qual os trabalhadores passaram a ser substituídos, então, por máquinas, né? Então, a organização ela passa a acontecer a partir da década de 1950. Década de 70, a gente já tem a população urbana maior do que a rural em si, já é uma realidade brasileira. E essa saída, esse êxodo rural, ele acaba acontecendo ali por alguns fatores de influência, como nós mencionamos, né? A dificuldade do acesso desses trabalhadores às terras, o desemprego que era provocado, então, pelo processo de mecanização do campo, né? Então, eles passam a ser substituídos ali por um maquinário todo. Pessoal, nossa aula de hoje ela encerra por aqui, tá? E a gente dá continuidade na semana que vem. Abração para vocês, até breve, a gente se encontra. Tchau, tchau. Não esqueça das atividades que foram deixadas do capítulo anterior, ok? Abração.